Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém? Até aqui? Então, antes de aplicar esse texto, eu quero orar com você. Se você puder aí, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua semente nos alcançou. A tua graça, a tua palavra nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo teu entendimento em nós, Pai. Obrigado pelo temor que nós temos, pelo compromisso que temos para contigo, Jesus. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, glorificando e adorando o teu santo nome. Me usa agora com coragem, com intrepidez, com ousadia. Flua, Pai, em nome de Jesus, flua em mim e através de mim. Fala que a tua igreja ouve essa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Repreendemos agora todo ladrão que veio para roubar as sementes da tua palavra. Que todo ruído, todo cansaço, todo sono, toda preguiça, toda preocupação, toda apatia que possa haver em nosso meio, seja silenciada agora em nome de Jesus, pois queremos ser encontrados essa manhã. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, texto muito conhecido. Tenho certeza aí, acredito eu, que se não a maioria, uma esmagadora maioria, já escutou muito essa passagem, já leu muito essa passagem. Mas eu quero te chamar a atenção sobre alguns pontos muito importantes nessa parábola que Jesus conta, nessa ilustração que ele conta para passar uma mensagem. As parábolas, elas tinham o objetivo de Jesus passar uma lição ao povo, um entendimento àquele povo. E o primeiro ponto que a gente consegue pegar aqui, irmão, é que Deus sempre está falando, amém? Sempre está sendo lançada a mensagem. Em todo momento a mensagem está sendo semeada. Em todo solo a mensagem está caindo. A verdade, ela sempre está sendo pregada, igreja. O confronto, ele sempre está vindo para transformar. O grande detalhe é o quê? Muitas vezes nós não ouvimos. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos, nós não entendemos, nós não conseguimos discernir. E por que isso, pastor? Porque nós estamos presos em diversas outras coisas da nossa vida. Nós estamos com a cabeça em 1000 coisas. Porque existem preocupações, muitas vezes existe uma ansiedade no nosso coração, muitas vezes existe muita negligência, muitas vezes são faltas de prioridade, mas tudo isso acaba impedindo dessa palavra produzir o fruto em nós. Porque em todo momento, como diz na parábola, a mensagem, a semente, ela está sendo lançada. Em todo solo a semente está caindo. A questão é, em alguns momentos, ou melhor, em alguns solos, ela produz o seu fruto. Já em outros, não é possível frutificar. Não tem como. Quantas e quantas pessoas, igreja, se apegam a coisas sem fundamento, sem valor algum, e com isso perdem coisas preciosas, poderosas da parte do Senhor, porque se apegam a coisas erradas. Quantas e quantas pessoas, irmãos, perdem grandes oportunidades, grandes coisas na vida, por apenas querer sustentar ou alimentar o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade. E aí é aquele negócio, sabe? Quantas pessoas você não conhece assim? Talvez você é alguém assim. Ah, eu perdi tudo, mas eu saí por cima. Ah não, deu tudo errado, mas pelo menos eu falei tudo o que eu queria. Estou de boa. Sério que isso é uma vitória? Sério que no final das contas, o que valeu? De que valeu tudo isso? A que custo foi essa sua satisfação? Essa sua paz? Sabe, irmão, eu não sei, mas você está aqui. Escute isso, irmão. Pare hoje de fazer escolhas erradas. Que hoje seja um dia que você tome uma decisão consigo mesmo. Eu preciso parar de sabotar os planos de Deus na minha vida. Eu não posso mais deixar com que a minha língua, a minha boca, as minhas atitudes, o meu comportamento me tire de lugares que Deus me chamou para estar, fazendo o que eu preciso fazer. Que em nome de Jesus, meu irmão, paz, mansidão, benevolência, paciência venha repousar sobre você essa manhã. Em nome de Jesus, que ela venha repousar sobre os seus relacionamentos, sobre as suas conversas, sobre as mesas que você se senta. Que em nome de Jesus, meu irmão, que você venha ter mais domínio, mais controle, mais sabedoria e entender as fases da vida. Receba em nome de Jesus mais sabedoria do alto,
para saber a hora de falar, a hora de ouvir. Se lembre, meu irmão, o crente, se lembre, quem justifica-nos, irmão, é o Senhor, não é nós mesmos, não é o homem, irmão. A recompensa do crente vem do Senhor, irmão, vem do Senhor, não vem pelas mãos humanas. É o Senhor quem justifica os seus, quem levanta os seus. Aquilo que o homem dá, muitas vezes ele tira, ele engana, ele manipula, mas o Senhor, irmão, Ele sustenta na sua vida. Que em nome de Jesus, você venha ter esse discernimento, e venha parar de perder tudo aquilo que o Senhor tem para te dar. É muito melhor você perder no mundo, mas ser recompensado pelo Senhor, irmão, do que você ter uma autossatisfação de assim, fiz o que tinha que fazer, mas diante do Senhor foi um orgulhoso, diante do Senhor foi um vaidoso. Que em nome de Jesus venha começar uma mudança hoje em nosso meio, amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá, a parábola então. Na parábola Jesus diz que tem algumas pessoas que não absorvem a mensagem. Alguns solos eles não conseguem absorver. A mensagem ela fica à beira do caminho, como diz aqui na parábola. Como assim, pastor, na beira do caminho? À beira do caminho são aqueles que estão de passagem. Aqueles que estão só para viver o entretenimento gospel. Como eu falo aqui, irmão, tá na moda colar numa igreja no domingo. Virou moda. Então tem muita gente que quer viver o entretenimento, quer colar, quer fazer aquele store na casa do pai, adorando o Senhor, mas é aquela coisa ridícula, é à beira do caminho. O sábado está no rolê, chapando, mas no domingo na casa do pai, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, e fica esse papelão. É a galera da beira do caminho, é a beira do caminho. Na minha tradução aqui, mais rasgada das línguas de hoje, é os sem vergonha na cara. Nenhuma, acham tudo brincadeira. Porque eles ouvem a mensagem chega ao coração, eles sempre estão no lugar certo, mas eles não querem viver a mensagem, eles não querem viver a verdade, eles não querem mudar, eles recebem, a semente cai no solo, mas não consegue virar. Por quê? Porque sempre tem uma desculpa. E para um cara bom de desculpa, irmão, ele é péssimo em solução, ele é péssimo em resposta. Sempre é por conta disso, sempre é aquilo lá, sempre é aquilo ali que deu, por isso que não deu. Sabe, sempre tem um problema ou um motivo do porquê não está fazendo parte, do porquê não muda, do porquê não ajusta as coisas. Será que você conhece alguém assim, irmão? Sempre tem uma desculpa para te dar. Sempre tem uma justificativa do porquê ele não veio, do porquê ele não participa, do porquê não se envolve, do porquê ele não está com as mãos sujas participando das coisas. Existem essas pessoas. Esse tipo de gente são aqueles que encontram na igreja como um clube. Então eles vêm como se fosse um Gym Pass, um Total Pass. Ele vem e dá um check-in. É só um check-in, só pronto, já era. Como diz o texto, recebem facilmente a semente, a palavra. Mas aí, irmão, facilmente vem um passarinho e come. Rapidinho o inimigo vem e rouba. Por quê? Porque saiu do culto, irmão, nem chegou em casa, já mete o louco, já é no caminho. Não tem compromisso, não tem a vergonha na cara, sabe? Não tem temor nenhum. Recebe a palavra e continua com a sua mesma vida, afundado nos seus pecados, não se arrepende, não busca viver uma mudança, não caminha em direção à mudança. Para ele está tudo bem, continua. Domingo na igreja, segunda-feira cheio dos esquemas no trabalho. É domingo no culto, mas os prazeres estão todos ativos, a carne sempre falando mais alto, sempre continua com aquela vida medíocre de sempre, e nunca acontece uma transformação. Quantos e quantos são assim? Essa parábola, ela diz que esses aí são os curvas de rio, é a beira do caminho. Eles estão ali, a semente cai, ele escuta, mas ele não quer. Que em nome de Jesus, que não tenhamos nenhum desses aqui em nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Mas se por algum motivo entrou um desavisado, está aqui, que você saia hoje da beira do caminho e entre para dentro do rio em nome de Jesus, e tome jeito para a glória de Deus, amém? Amém, glória a Deus. Outro tipo de gente da parábola que Jesus são os que ouvem a palavra com alegria, no versículo 16, mas depois de um tempo eles abandonam a mensagem, porque não criou raízes. Em resumo, aqui são as pessoas superficiais, são aquelas pessoas rasas, aquelas pessoas que ouvem a mensagem,
gostam, se alegram, compartilham um vídeo na semana, compartilham uns stories, postam uns reels lá, mas elas não meditam. Elas não meditam, elas não têm profundidade nenhuma, não têm interesse nenhum. São aquelas pessoas que têm um repertório para você trocar ideia. Irmão, eles vão falar com você de vários assuntos. É uma pessoa boa para trocar ideia, mas se você abrir uma Bíblia e começar um assunto, a pessoa parece que é muda. É muda, irmão. Não sabe nada, não conhece nada, porque não tem interesse. Não tem interesse nenhum. Está há anos frequentando uma igreja. Há anos você vê que ele aparece numa igreja, mas não tem o interesse de se aprofundar, de conhecer, de buscar mais conhecimento, de buscar se aproximar mais do Senhor. Ou quando fala, irmão, só passa carão, é só coisa nada com nada. Você fala, meu Deus do céu, era melhor quando estava mudo. Quantos são assim, base? Quantos são assim? Eu espero, em nome de Jesus, que você apenas conheça pessoas assim e não seja assim, aleluia, amém? Mas quantas pessoas são assim? Porque vamos lá, irmão, esse tipo de gente está recebendo semente todo domingo e se alegra com a mensagem, como Jesus diz. Se alegram. O texto diz a alegria. Mas quando acaba o culto, quando acaba a reunião, não tem interesse de mergulhar mais fundo, não tem interesse de buscar mais, não tem aquela fome, o desejo, a sede de falar, eu preciso de mais, eu quero mais disso. Quando termina o culto, a pessoa já se distrai, ela já sai, já deixa a mensagem que entrou já ser esquecida no coração, não penetra, não entra mais fundo, já começa a fazer um monte de coisa, já está envolvido em um monte de coisa. Ou seja, elas ouvem a mensagem e diz, foi uma bênção a mensagem, pastor. Nossa, hoje o culto foi uma bênção. Mas ela não conseguiu retirar lições práticas para aplicar na sua vida. Ela não conseguiu. Falar, não, eu preciso, essa mensagem foi tão boa que eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Deus falou para mim que precisa ajustar isso. Eu preciso caminhar nessa direção. São pessoas que estão apenas envolvidas com o momento. Elas se envolvem na atmosfera. Saiu do culto, irmão, já começa a fazer um monte de coisa e esquece todos os direcionamentos de Deus. Não tem raiz, não tem profundidade. Quantas pessoas são assim, irmão? Esse é um motivo muito importante de você sempre ter um caderninho do lado para você ir anotando as coisas, ou talvez um bloco de notas com o modo avião, para você também não ser roubado, entrar uma notificação, você já sair fora. Mas é importante você sempre estar anotando, sempre estar escrevendo. Eu tenho um grupo, irmão, que é comigo mesmo, porque às vezes eu estou andando na rua, eu estou fazendo umas coisas, eu sinto o Senhor falando comigo a respeito de algo, eu mando um áudio para mim mesmo, para depois aquilo não se perder, aquilo não passar. Não pode ser somente momentos. Precisamos querer, não, eu quero meditar nisso que o Senhor colocou no meu coração, esse insight, esse despertar que entrou. Peraí, eu preciso regar isso aqui, eu quero ver o que vai dar. Por que Deus me permitiu, chamou a minha atenção a respeito disso? Isso é muito importante, irmão. Sabe, Deus está falando, o Espírito Santo, ativou você. Na hora você tem que anotar, irmão, porque depois você não lembra, irmão. Você não lembra nem o que você almoçou ontem, o que você sonhou semana passada. Quantas pessoas sonham coisas e aí não vai. Não, deixa eu anotar aqui, peraí, deixa eu ver. Eu quero trabalhar um pouco mais nisso que Deus está falando comigo. O que Deus está permitindo eu viver aqui? Se não for na hora, irmão, passou. Se não tiver o desejo de penetrar, de mais, de se aprofundar, vai ser sempre superficial. Aconteceu, mas não sei como é que foi. Quantas pessoas, talvez você está aqui, você lembra do último manto que você se envolveu na igreja, mas eu te pergunto, qual a última palavra que você ouviu? Mas o manto a gente vai lembrar, irmão. O dia que nós rodopiou, chorou, caiu no chão, catarro caindo na cara, lembra? Mas e a palavra? Qual a última palavra que Deus falou no seu coração? Você consegue lembrar, irmão? Porque vamos lá, o que muda a vida não é o manto que a gente entra, mas é a palavra que a gente aplica, que a gente vive, que a gente segue, irmão. Não é o grito que a gente dá, não são as lágrimas que mudam a nossa vida, não é a quantidade de rajadas de línguas estranhas que nós vamos soltar que vai, não, irmão. O que muda é a palavra de Deus que nós absorvemos e vivemos. É isso que transforma, é isso que muda. É tudo sobre a palavra de Deus. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Amém ou não amém? Escuta, esse solo ele é muito mais comum do que você pode imaginar, irmão.
Esse solo é muito mais comum, porque sabe de uma coisa? Esses solos são aquelas pessoas que vivem em um modo automático. É automático, irmão. Estão nos cultos, mas não prestam um culto ao Senhor. Elas estão envolvidas, elas se alegram com a mensagem, mas elas não vivem a mensagem. Elas estão servindo na igreja, mas elas não fazem parte da igreja do Senhor. Isso é muito comum. Não faltam em um culto, mas no coração falta a palavra, falta o amor, falta a conduta. Aquela palavra de Salmo 119, guardei no teu coração, no meu coração, para não pecar contra ti. Falta. É o solo rochoso que Jesus está dizendo aqui na parábola. Parece que é forte, parece que é o bichão, mas irmão, no íntimo sabe que é só aparência, não tem raiz, é só rocha, é só pedra. Está fraco, e quantas pessoas querem passar essa imagem de forte, de fortão, fortona, uma boa imagem, mas não consegue expor as suas vulnerabilidades, não consegue expor as suas limitações, e se você não expõe, não existe cura. Tiago 5,16 diz, irmão, ore um pelos outros, confesse os seus pecados uns aos outros, para que assim vocês sejam curados. Só que tem gente que acha que engana, porque não, você não é da Marvel, irmão, você não é super-herói, não existe esse negócio. Só que a gente fica tentando passar uma imagem da rocha, quando muitas vezes existe a cura que às vezes está do seu lado, está mais perto do que você imagina. É só você abrir, para um irmão de confiança, uma irmã de confiança e falar, vamos orar junto. Eu sofro com isso aqui, eu estou lutando com isso aqui, eu sozinho não vou conseguir. Dá lugar aí, fala para o seu irmão aí do lado, a mesa cura, fala para ele. Existe poder na mesa do Senhor, existe poder na comunhão. A raiz precisa estar firmada e estabelecida, amém, irmão? A raiz precisa estar estabelecida. Se não tiver raiz, fica tudo muito superficial. Quantos e quantos guerreiros estão morrendo sozinhos, porque eles não estão criando raízes, e estão lutando sozinhos, morrendo sozinho no campo de batalha. Irmão, eu estou 2 semanas fora, então eu estou carente. Você fala comigo, irmão, vai dando os amém, amém? Glória a Deus. Então uma pessoa sem raiz, ela vive sozinha, ela não está fundamentada. As lutas dela são sempre sozinha, ela não está enraizada no corpo, ela não faz parte do solo. Escuta uma coisa, irmão, você sozinho, você sozinha, irmã, é uma presa fácil. E a jornada, irmão, da vida, ela não foi feita para a gente caminhar sozinho. Não foi feita para a gente ficar lutando sozinho. Aqui Jesus ele está dizendo, muitos são levados como vento. Muitos eles são levados porque eles estão sozinhos. Eles gostam da mensagem, eles recebem a mensagem, mas eles são levados porque eles não têm raiz. Eles não se aprofundam, eles ficam somente no superficial. E aí o superficial, o vento vem e leva embora. No começo parece que está de boa, mas vai dar ruim. Dá ruim. Quando você não está próximo, irmão, como que você vai ter alguém para ajudar você nesse pecado que você está sendo tentado? Quando você não expõe para alguém, falar, cara, ora por mim a respeito disso, como que alguém vai saber que você está lutando por isso? Só que muitas vezes a gente não quer expor porque a gente não quer alguém para estar do nosso lado, e muitas vezes não é cobrando no bom sentido. E aí, como é que está essa luta sua? Cara, e aí, está conseguindo? Cara, e aí, como é que está? O dia que está batendo? Não, a gente quer ficar guardando, porque daí também a gente fica administrando o pecado. Então, hoje eu caio aqui, está suave, ninguém sabe, amém, amanhã eu estou lá no culto, glória a Deus. Eu vou ouvir que Ele me ama, é o ousado amor, é o escandaloso amor. E aí a gente fica nessa, irmão. A gente fica nessa porque a gente não expõe, não abre as coisas. O texto diz, quando vem um desentendimento, quando vem uma tempestade, a pessoa já perece, já desanima, já abandona, porque ela não está fundamentada, não tem raiz, não tem profundidade. Eu confesso para vocês, irmão, é muito bom quando a gente tem desentendimento com as pessoas. É muito bom, irmão. Hoje, pastor, sério, por quê? Irmão, são os desentendimentos superados que fortalecem as nossas alianças, irmão. São os desentendimentos, irmãos, resolvidos, que revela que a gente está caminhando no mesmo propósito.
É muito importante isso. É igual casamentos, que são casados aqui, eles vão me entender, irmão. O que é um casamento bom? É um casamento que já teve muito conflito superado, muita diferença vencida, muita divergência, irmão, resolvida. Isso é um casamento bom. Não tem como. Os obstáculos superados, as lutas, elas dão força na parceria. Elas nos motivam. Que você, em nome de Jesus, mas só consegue entender isso, irmão, se você tem uma raiz. Senão não tem como. Senão qualquer coisa que vem você já sai, já desanima, já larga as coisas. Por isso que Jesus aqui está dizendo, recebe bem a palavra, mas vem os problemas, vem o desentendimento, abandona a fé. E uma coisa a gente precisa entender, irmão, às vezes a gente tem que parar um pouco de ser muito emocionado. A gente é muito emocionado. A gente tem que entender que desentendimento, sofrimento, dor, perseguição não são coisas opostas ao Evangelho. Não tem nada a ver, irmão. São coisas, aliás, totalmente ligadas. Aliás, muitas e muitas vezes Deus manda dor, perseguição, sofrimento como uma ferramenta de pedagogia para nós, irmão. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando, irmão? Muitas vezes Deus usa isso. Então tem que descaracterizar esse evangelho, ursinhos carinhosos lá, que vem para Jesus e tudo deu certo, não vai ter problema. Não, irmão, não é esse o evangelho de Cristo. É apesar dos problemas, é apesar das lutas, nós somos mais fortalecidos um no outro. Igreja é isso. Igreja é isso. Precisamos entender essas coisas, irmãos. Quantos e quantos aqui vão conseguir se lembrar, ou melhor, reconhecer que muitos dos reveses, muitas das dores do passado, elas foram importantíssimas, ou melhor, fundamentais para formar quem você é hoje. Foi importante. Aquele líder que você teve, aquele ex-chefe que você teve, foi importante. Por mais ruim que foi importante. Aquelas pegadas no pé, foi através daquela dor. Quantos conseguem lembrar? Não, foi através daquela dor, daquela luta, que eu comecei a me coçar e comecei a fazer coisas diferentes, que é o que eu faço hoje. Não, foi através daquelas lágrimas, daquelas dores, que de fato o Senhor revelou aquilo que eu preciso viver hoje. Foi através daquela confusão, daquela perseguição, que Deus me tirou daquele lugar e eu consegui me movimentar e viver aonde eu estou hoje. Sabe, irmão, nós precisamos ser maduros para entender isso. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você pode até concordar, irmão, mas assim, fazer sentido de fato é só mesmo para os enraizados. Isso é algo aqui que eu estou falando que só entende quem tem raiz firmada, irmão. Somente uma pessoa com raiz estabelecida sabe superar diferenças, sabe de superar conflitos e dores. Somente uma pessoa com raiz sabe passar por vales e por tempestades. Somente uma pessoa com raiz sabe se alegrar na vitória, mas chorar junto na guerra. Só uma pessoa com raiz tem história para contar, irmão. Somente. Talvez eu falo com pessoas que não estão entendendo isso, porque sempre no primeiro conflito você desistiu. Sempre no primeiro desentendimento você virou a cara. Sempre na primeira diferença você já tacou marcha. Na primeira mancada que a pessoa deu, você já caiu fora. Então é claro, você nunca vai entender o que é ter raiz, o que é você vencer as diferenças. Entenda uma coisa, irmão, na jornada de fé, os nossos diplomas, as nossas experiências, os nossos talentos, eles mostram que nós aprendemos. Ou não, isso daí eu sei, eu aprendi, mas irmão, são as cicatrizes que nós temos na nossa caminhada, que nos mostra que vencemos os obstáculos. São as cicatrizes, as marcas do Evangelho. São as marcas das diferenças que nos mostra e fala, eu acredito na igreja do Senhor. Eu vivo na igreja do Senhor. Eu tenho essas marcas. Eu tenho essas dores. Sem marcas, irmão, como que você acredita? Como assim? Essa galera superficial e rasa, esse solo, não tem cicatriz. Não tem raiz. Não tem dores de uma verdadeira aliança. Porque não tem renúncia. Ou é do meu jeito, ou senão eu estou saindo fora. Ou é do meu jeito. Não. Quantos e quantos preferem estar certo? Preferem
falar o que for, deixar o ego, a vaidade, o orgulho vencer, do que manter o propósito, manter a razão. Sempre a escolha de muitos é desistir, nunca de perseverar, nunca de estabelecer as raízes. Sabe, irmão, eu não sei quem é você, mas eu sei que você está aqui hoje. Eu sei, hoje é dia de você se despedir dessa sua solidão. Hoje é dia de você parar de caminhar essa carreira solo e começar a criar raízes mais profundas, se envolver mais. Saia dessa de, não, sozinho é melhor. Não, irmão, sozinho você pode ir até mais rápido, mas para chegar mais longe precisa ter pessoas do seu lado, precisa ter pessoas te ajudando. O Salmo 133, o salmista diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, vivam juntos, tudo junto e misturado. Quão bom, quão alegre. É no coletivo que esse salmo vai dizer, é no coletivo que o Senhor estabelece a bênção, é no coletivo que Ele derrama os milagres, irmão. Deus libera a cura, a restauração, o recomeço a partir de um coletivo, de estarmos juntos e misturados e não de se separar, irmão. Então a minha oração numa manhã como essa, base, é para que você, apesar das pedras do caminho, apesar do solo tão rochoso do coração, que você venha conseguir criar raízes profundas nos seus relacionamentos, raízes profundas na sua área profissional. Tem cara que não fica 3 meses num trampo, toda hora está saindo. Crie raízes, meu irmão, crie raízes no seu ministério, crie raízes espirituais. Não fica aquele crente que lê a Bíblia 2 dias e fica 5 sem ler. Não, tenha um compromisso, crie raízes, que você possa ser, em nome de Jesus, mais passivo, mais passiva em alguns conflitos, mas seja mais resiliente em alguns outros, seja mais perseverante em alguns outros. Persevere, meu irmão, no propósito, com discernimento vindo do alto, que você pare de ficar trocando de emprego igual você troca de roupa, pare de trocar de amizade igual uma pessoa como vai no shopping, pare de trocar de igreja igual você troca de restaurante. Não pode ser assim, irmão. Valorize as pessoas e os relacionamentos que Deus permitiu que você estivesse inserido. Tenha raízes, meu irmão. Crie raízes e viva o propósito, e não viva por conveniência. Não viva somente por vantagens. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Terceiro solo, ou melhor, terceiro tipo de gente aqui na parábola, versículo 18. Jesus disse que elas são sufocadas pelos espinhos. Elas recebem a mensagem, frequentam uma igreja, top, mas o texto diz que elas têm amor pelas coisas do mundo. Elas são iludidas pelas riquezas, pela fama, pelo poder, pelo dinheiro, pelo status, pela posição. Quantos e quantos estão em suas igrejas, dizendo ouvir a voz de Deus, mas quando saem de suas congregações, a voz do mundo fala mais alto. Quando saem do seu ambiente eclesiástico, o dinheiro fala mais alto. O hedonismo, o prazer próprio, a sua própria vontade, canta alto e é vencido. E a voz do Senhor é silenciada. Por isso que o texto diz: a estes a palavra não frutifica. A estes que recebem a semente, mas vivem dessa forma, o fruto não consegue produzir. Não dá, não consegue virar. As coisas não acontecem. E sabe, irmão, esse é o tipo mais comum de pessoas. Como assim, pastor? Pessoas que estão aqui dentro, anunciando que são livres no Senhor, libertos do pecado do Senhor, mas elas estão acorrentadas nos seus desejos lá fora. Elas estão acorrentadas nos seus prazeres. E não querem se desgarrar. Não querem. Mas aqui dentro pregam uma falsa liberdade, achando que está tudo bem. Lá fora é uma vida cheia de ganância, um amor maluco pelo dinheiro, pelos prazeres do mundo. Nossa, pastor, mas dinheiro é um problema? Jamais, irmão. Dinheiro na verdade é uma solução, mas ele precisa estar no bolso e não no coração. Não no coração. No coração é um perigo. É um perigo se você ficar olhando tudo pela ótica do dinheiro. Muitos estão procurando Jesus, irmão, somente para receber um milagre, somente para receber a bênção. Muitos só buscam o Senhor somente para viver o milagre da multiplicação financeira, do romper financeiro. Somente quer viver a transformação da água do vinho.
Só está buscando o Senhor para isso. Entenda uma coisa, irmão, naquele casamento em Caná da Galileia, Jesus mostrou que de fato, irmão, terão dias que o vinho vai acabar. Vai acabar, irmão. Um dia, irmão, o vinho do casamento vai acabar, porque você vai casar. E aí você vai ver que não é só o mar de rosas, quando você era solteiro e você imaginava. Um dia, o vinho do ministério vai acabar. Aquela igreja perfeita, um dia você vai ver que não é 100% perfeito, porque tem você, tem eu, tem cada um de nós, e um dia vai acabar. O vinho daquela promoção profissional, um dia vai acabar, que um dia ela vai chegar e você vai querer outra. Aquela não vai mais fazer sentido, vai ser pouco. O vinho, irmão, de ter filhos, um dia vai acabar. Um dia você quer muito ter. Um dia você vai ver o trabalho que Deus vai falar, meu Deus do céu, hoje está me dando muito trabalho, essas crianças são uma bênção. Um dia o vinho acaba, irmão. Aquela viagem top, um dia você vai fazer aquela viagem top. Um dia, mas vai acabar. Você vai falar, já aconteceu. O emprego dos sonhos, um dia o vinho acaba. Mas deixa eu te falar, irmão, os consultórios de psicologia estão cheios de pessoas que conquistaram muito vinho. Muito vinho, irmão. Já visitaram o mundo todo. Comem do bom e do melhor, mas mesmo assim não são pessoas satisfeitas, irmão. Por quê, pastor? Porque realização verdadeira não é você ter vinho, é você ter Jesus como o principal da festa, irmão. É como ele ser o principal. Mas muitos só estão caminhando atrás do vinho, só caminhando atrás da multiplicação, só caminhando atrás da bênção. Irmãos, as poucas igrejas que eu vi quando eu estava viajando, irmão, algumas eu vi só pela internet. Para atrair o povo é só assim, ó, a campanha dos 7 dias de não sei o que lá. É assim para atrair o povo. Senão não estão indo. Só para ativar a ganância. Está ativando a ganância. E aí o fruto não vai aparecer. Não vai aparecer, irmão. As coisas não vão aparecer. Evangelho não é sobre vinho. Não é sobre bênçãos, irmão, é sobre uma aliança, é sobre um compromisso ao Evangelho, irmão. Assim como todo casado aqui fez um compromisso naquele grande dia. Você não falou para a gata, ó, é na saúde ou na doença. Ó, é na riqueza ou na pobreza. É no dia bom e também no dia mau. É nas vacas gordas, mas ó, vamos estar junto nas vacas magras. É com o vinho, é sem, é até o fim, irmão. É até ele vir nos buscar, igreja. Isso é o Evangelho, irmão. Isso é o Evangelho. É um compromisso. É um compromisso, irmão, que a cada dia você quer mais. Você quer ter intimidade. Você quer aprender mais. Você quer mergulhar mais. Essa é uma grande chave que quando você entende, os frutos começam a aparecer. As coisas começam a acontecer. Os espinhos da vida não conseguem sufocar. Mas se você não entende isso, os espinhos vêm e matam a palavra. Muitas pessoas escutam mensagens e mensagens, e ela só grava a parte da bênção, esquece a parte do compromisso, da fidelidade, da renúncia, mas só focou na parte da bênção. Aí vem os espinhos da vida, irmão, engole aquela palavra, mata, e o fruto não aparece. Mas porque a semente não tinha poder, a semente tinha, só que o solo não estava preparado para receber. Não estava, não tinha como receber. Infelizmente, irmão, muitos não entendem isso. Muitos não entendem. Muitos só sabem confessar com a sua boca: eu amo o Senhor é o meu Deus, eu amo, eu o sirvo por quem Ele é. Mas as suas condutas revelam que não. Você o segue e o serve apenas por aquilo que Ele pode te dar, apenas por aquilo que Ele pode te oferecer. Quantos são assim? Quantos são assim? Não sei, talvez você está aqui. Talvez você está se identificando com isso. Mas antes de eu te convidar a mudar, eu queria te falar uma coisa. O texto diz: a semente destes não produz fruto. Não dá certo. As coisas não acontecem. Não frutifica. São infrutíferos, como Jesus falou. São infrutíferos. Sabe, irmão, faça um breve exercício, rapidão. Responda para você: Jesus é suficiente na sua vida? Jesus é suficiente na sua vida? Com certeza a resposta de todo mundo foi sim. Então quer dizer que se a cura até o final da sua vida não vier, você vai continuar fiel até o fim? Certo? Se sim, então quer dizer que se Ele não fizer esse milagre na sua vida, na sua família, você vai continuar firme no ministério,
dando glória a Deus e dizendo que Ele é bom até o fim da sua vida? Se sim, então se Ele tirar essa empresa, essa sua segurança financeira, você continua sendo fiel a Ele, sabendo que Ele é Deus. Jesus é suficiente para nós, igreja. Se Jesus é suficiente, meu irmão, que de fato nós possamos dizer, assim como o apóstolo Paulo, ele diz, 2 Coríntios 12:9, a tua graça me basta. Senhor, a tua graça me basta. Sabe, base? A graça do Senhor já é muito mais do que nós merecíamos, irmão. Já é muito mais do que nós merecíamos. E essa graça nos alcançou. Somos agraciados, irmãos, de termos a oportunidade de deixar essa semente, uma palavra como essa cair no nosso coração uma manhã como essa. É graça do Senhor, irmão. Muitos não têm recebido essa graça. Muitos não têm essa oportunidade. Será, igreja? Será que nós conseguimos, de fato, não somente cantar esse louvor, porque para cantar a gente é bom, mas de fato ter ele como a verdade no nosso coração. Um dia o profeta Abacuque disse, Abacuque 3,17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, eu vou contextualizar para ficar mais atual para nós, ainda que o milagre não aconteça na nossa vida, ainda que a cura nunca venha aparecer, ainda que o milagre, aquele romper, nunca venha, ainda que as ovelhas, que todos os nossos recursos venham fugir do nosso aprisco. Será que a gente consegue não cantar essa canção, mas viver o versículo 18? Ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ainda assim eu consigo exaltar o único Deus da minha vida. Será, irmãos? Ou é apenas uma canção? Ou é apenas uma música? Será que isso é uma verdade, irmão, em nós? É uma reflexão que nós precisamos responder, irmão. Porque para cantar um louvor como esse nós não temos dificuldade. Não temos. Mas e para viver isso? Ainda que mais nada aconteça na sua vida, até o final da sua vida, mais nada vai acontecer de diferente. Mesmo assim você consegue se alegrar, sabendo que, obrigado Senhor, o Senhor me encontrou, mas nada aconteceu, mas eu irei morar na glória com o Senhor, e para mim isso já é suficiente. 1 Coríntios 15:19, irmãos, se alguém espera sua recompensa apenas nessa terra, o apóstolo Paulo diz, é um louco, um maluco. Mas Deus é poderoso para fazer ainda nessa terra. Mas mesmo que não aconteça, você continua sendo fiel. Você continua dizendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, obrigado. Ainda que os milagres comecem a pipocar tudo do seu lado, no seu vizinho, na sua vizinha, no seu amigo, no seu primo, no seu pai, o seu não chega, mas se não chegar, mesmo assim, o Senhor continua sendo bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque não aconteceu aqui, mas o melhor que foi o Senhor pagar um alto preço para que eu pudesse morar contigo na glória e adorar o Senhor. Existe essa gratidão no nosso coração, irmão? Será que existe, irmão? O que muda a nossa vida, irmão, não é cantar uma música linda como aquela. É de fato se uma verdade como essa está no nosso coração. Se nós temos uma verdade como essa no nosso coração, descansando na soberania do Senhor. Queria que você refletisse, que tipo de solo você é? Qual é o tipo de solo que você é? Como você tem absorvido as sementes que o Senhor tem lançado na sua vida, no seu coração? Que tipo de solo? Que tipo de solo você é? Um dia Jesus em Mateus 11, ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom tivesse acontecido o que aconteceu com vocês, a realidade daquelas pessoas eram totalmente diferentes. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, irmão. O Brasil, ou melhor, vamos parar de olhar para o macro, vamos olhar para a nossa comunidade, vamos olhar aqui para a nossa igreja. Aqui você recebe muita palavra, irmão. Essa igreja é perigosa demais para você, irmão. Para você que não quer ter compromisso com a verdade, essa igreja é um perigo, irmão. É muita palavra de Deus, irmão. O que você tem feito com elas? Porque seremos cobrados por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo que nós recebemos e fomos negligentes. Muitos gostariam de ouvir,
Muitos gostariam de ter acesso à palavra da verdade, a verdade nua e crua, a verdade que transforma, a verdade que confronta, que rasga, mas que traz mudança. Muitos gostariam. E aí? O que você tem feito com a semente que tem sido lançada no seu solo? Que tipo de solo você é? Que tipo de solo? O que você tem feito com ela? Porque não seremos cobrados pelo comportamento daqueles que não conheceram a palavra. Não seremos cobrados por aqueles que conheceram muito. Seremos cobrados por tudo aquilo que nós tivemos, por tudo aquilo que nós recebemos. E aqui você recebe muito. E aí? E aí? Será que alguém vai ouvir? Nossa! Se aquele irmão que vivia lá na Itália tivesse sido exposto à mesma verdade que você era todo domingo, teria sido diferente a família dele, teria sido diferente a história dele. Mas a sua, você tinha acesso a tanto e não frutificou. Falei semana passada, irmão, valorize, igreja, valorize. Haverá muito rigor, irmão, haverá muito rigor, porque a quem muito é dado, muito é esperado. Muito é esperado. Lindo esse louvor que nós cantamos, irmão. Não temos mais tempo para ressentimento, irmão. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo para ficar, irmão, no beabá. Romanos 8,19, a criação aguarda com expectativa ardente a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Sabe, irmão, chegou a hora das coisas mudarem, irmão. As coisas precisam mudar, como você falou no começo, mas a mudança ela começa primeiro em nós. Começa primeiro assim, sendo um bom pai, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, um bom profissional, um bom pagador das suas contas, dos seus impostos, sendo uma pessoa de palavra, sendo uma pessoa mansa. É aí que começa a mudança, irmão. A palavra que muda não é a que você ouve, não é a que você vai compartilhar num store, mas é aquela que você fala, realmente, eu preciso mudar. Realmente eu preciso colocar isso em prática. É essa palavra que vai mudar a sua vida. É essa palavra que vai mudar a sua história. Que em nome de Jesus, meu irmão, você venha responder para você mesmo. O título dessa mensagem é: quem é você no solo da vida? Quem é você? E eu vou caminhando para o fim. Se coloca de pé aí, que a gente vai concluir pelo final da parábola aqui agora. Chegando ao fim da parábola, Jesus diz que a mensagem chega aos corações que eram puros, aqueles que eram terra boa, aqueles que ouvem, absorvem a mensagem, aqueles que de fato frutificam 30, 60 por um. E eu sei que existem alguns deles aqui essa manhã, amém, irmãos? Existe terra fértil neste lugar, amém, igreja? Existem homens e mulheres que são quebrantados pela palavra aqui, amém, igreja? Existem homens de honra aqui no nosso meio, amém? Existem mulheres de verdade, famílias de caráter em nosso meio, amém ou não amém? Eu creio, irmão, que as pessoas estão fazendo a diferença nos seus ciclos, nas suas áreas de atuação. Louvado é o nome do Senhor por isso. E eu me alegro pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor dá de vivermos um tempo como esse, uma manhã como essa, de servir ao lado de cada um de vocês. Mas em nome de Jesus, numa mensagem como essa, você precisa sair com essa reflexão dessa parábola, dessa história. Entenda, todos os solos receberam uma semente, todos os solos receberam a palavra, todos os solos receberam a verdade que transforma, poderosa. A questão é o que cada um fez com ela, o que cada um fez com a palavra que recebeu. Na parábola diz que uns vão deixar morrer, outros vão deixar sufocar, outros vão abandonar. E a pergunta que fica é, igreja, o que você tem feito com a última palavra que Deus te deu? O que você tem feito com a última palavra que você recebeu do Senhor? Você está praticando ela? Você está caminhando em direção a ela? Você tem orado por ela? Você está colocando em ação na sua vida? Você está dando passos de fé em direção ao cumprimento dessa palavra, irmão? Talvez a resposta dessa pergunta seja o motivo do porquê que você não está frutificando,
do porquê as coisas não estão acontecendo. Porque você sempre fica atrás de um mover novo, sempre atrás de uma coisa nova, e não faz o velho, o básico, o ordinário, o do dia a dia. Mas todo dia está querendo uma revelação nova, todo dia quer uma coisa nova. Irmão, a revelação que o crente precisa está aqui, ó, 66 livros, irmão. É essa a revelação que você precisa, meu irmão. Antes de começar a ficar buscando pela novidade, pelas coisas novas, comece fazendo, irmão, o ordinário do dia a dia. Comece um dia de cada vez, meu irmão. O que você tem feito com as palavras do Senhor? Talvez você lembre de diversos cultos, mas você não lembra da mensagem que foi pregada, da verdade que foi revelada. Porque a gente é muito fácil levado por momento, levado por um emocionalismo, levado por várias coisas, pelo mover, e glória a Deus por isso. Mas o que transforma é a palavra do Senhor, irmão. Escuta uma coisa, João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmão, que liberta, é a palavra que liberta. Eu já falei aqui, irmão, o que vai te transformar, irmão, é somente essa palavra. Ela tem poder para transformar a sua vida, ela tem poder para transformar o seu caráter, ela tem poder para transformar o seu casamento, ela tem poder para transformar os seus sonhos, irmão. Essa é a palavra de Hebreus 4,12, viva e eficaz. Uma palavra poderosa que muda cenários, muda ambientes, muda a estrutura. Que em nome de Jesus, você não deixe as sementes que chegar no seu solo, no seu coração, morrer. Não deixe ser mais uma mensagem, não deixe ser mais uma pregação. Não troque, irmão, a semente da palavra pelos momentos, pelas experiências. Jesus diz em Mateus 24:35, céus e terras passarão, as coisas todas vão passar, as experiências, os moveres, os momentos, tudo vai passar, mas as palavras, as minhas palavras, diz o Senhor, essas jamais passarão. Jamais passarão, igreja. Que você venha, em nome de Jesus, andar na última palavra que Deus te deu. Ande na última palavra que Deus colocou no seu coração. E a partir do momento que você começa a andar em cima dessa palavra, coisas novas Ele começa a falar ao seu coração, coisas novas Ele começa a trazer. Mas seja obediente hoje, faça hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com diversos corações aqui. Que venhamos da liberdade, dê liberdade agora para o Espírito Santo fluir. Fala com Ele: Senhor, o que queres de mim? O que eu preciso fazer, Pai? Aonde eu estou negligenciando? Aonde eu estou esquecendo? Por quê? Eu deixei as palavras morrer, Senhor. Se é uma palavra de vida, se é uma palavra de esperança, se é uma palavra de mudança, por que ela morreu no meu coração? Senhor, assim como o Senhor fez naquele vale, traz vida hoje de novo, Senhor. Traz vida hoje de novo. Eu quero acessar, Pai, aquelas palavras que um dia disseram ao meu respeito e por algum motivo eu esqueci. Senhor, traz vida hoje de novo. Eu quero vivê-la, Senhor. Eu quero resgatar hoje, Pai. Eu quero caminhar em direção a elas. Que venha a ser esse o desejo do seu coração. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Aleluia.